Então, empreendedoras, boa noite. É com muita alegria que a gente inicia essa, agora por vídeo também, né? Esta jornada dentro do empreendedorismo feminino, que a gente está chamando de empreendedorismo feminino na rede, e que tem por objetivo, então, hoje, nesse primeiro encontro, trabalhar com alguns pontos bem iniciais, mas antes disso, de certa forma, posicionar vocês ou contextualizar sobre aquilo que a gente pensou para essa jornada, para essa caminhada, tá? Então, vocês toparam, entendem que isso é parte do projeto de empreendedorismo feminino, né? Se desafiaram em fazer parte do grupo, estão fazendo algumas atividadezinhas que a gente está propondo, colocando lá no grupo no WhatsApp. Mas a gente vai sempre tentar variar a atividade, vai ter um meet de vez em quando, vai ter alguma coisa por escrito, vai ter tarefinhas, então tem muita coisa que a gente está pensando em fazer, planejando fazer daqui para frente, e que, de certa forma, não faz muito sentido para a gente já explanar, né, deixar tudo à mostra, porque vai depender muito do ritmo que a gente conseguir trabalhando, mas a ideia básica é a seguinte: a turma está fechada, ninguém entra mais, tá? Para que esse movimento aconteça novamente, a gente vai ter uma outra divulgação, uma outra chamada para outras integrantes que queiram participar. Então, a partir de agora, a partir desse encontro, quem tá, né? O que pode fazer é sair, porque vocês não são obrigadas a permanecer, mas não recomendamos que saiam, né? Queremos que permaneçam. Mas, a partir daqui, o que a gente vai fazendo tem muito a ver com aquilo que vocês conseguem interagir, acompanhar, né, apropriar para os negócios de vocês, porque essa é a grande questão. Assim, a rede surgiu 1 ano e meio mais atrás, com um intuito muito grande de fazer rede de apoio, mas a gente entende que dentro dessa rede de apoio, a gente tem que ter uma pegada muito forte para capacitação, para qualificação de vocês. Então, esse movimento do grupo de empreendedorismo feminino e agora desse encontro e de tudo aquilo que surgir a partir disso, ele tem uma lógica muito mais voltada, não só voltada para o empreendedorismo, mas uma lógica muito mais, uma pegada mais profissional. A gente precisa se posicionar, né? E aí vamos trazer conhecimentos, vamos trazer ferramentas que vocês possam aplicar, vamos principalmente escutar vocês. Hoje a gente já vai fazer isso, mas para contribuir com esses negócios. Então, a ideia agora é de dar boas-vindas para vocês. Eu vou deixar que a Aline também receba vocês rapidamente, posicionar algumas coisas, e aí depois a gente vai começar com a atividade em si. Aline. Oi. Mas não tem muito o que falar, vamos tocar, Márcia. Tu já falou tudo, eu acho que tá ótimo, assim. Vamos tocar, porque a gente tem muita coisa para conversar com elas. E eu acho, na minha opinião, hoje, depois, obviamente, de tudo que for falado, é mais realmente trocar ideias com vocês. É a gente conseguir colocar algumas questões de ordem práticas, do tipo, aconteceu comigo, pode acontecer contigo, ou olha o que eu fiz e que pode te ajudar. Então, só vamos, gurias, só vamos. Porque a gente não tem tempo para perder, né? A gente precisa trabalhar, precisa pagar boleto, e é isso. Vamos em frente. Ótimo. Então, aproveito para pedir para a Lia passar o slidezinho lá. A Lia tá comandando o perfil da rede, que está transmitindo os slides. E aproveito também para dizer que, para explicar, né, a Lia faz parte do projeto como integrante, do programa de extensão, de uma forma geral, como integrante, né, integrante que foi lá num evento que faz parte, mas a Lia está nos bastidores com a gente, trabalhando muito na questão da gestão do programa e dos 2 projetos. Então, a Lia, nessa atividade do empreendedorismo feminino, a Lia tem esse papel de nos dar suporte, está aqui dando suporte, passando slide, testando coisas, né, organizando as ideias junto com a gente. Por isso, a Lia tem autoridade, olha só que momento, a Lia tem autoridade para, em determinadas situações, pedir que vocês retomem uma resposta, revejam alguma coisa, encaminhem algum material, respondam alguma questão, tá?
Porque muitas vezes essa partezinha mais operacional, por que não dizer? E quando ficar chato de cobrar, a gente coloca a Lia lá e a Lia vai e chama. Então, não estranhem, a Lia está entre nós fazendo esse suporte de gestão do projeto de extensão mesmo do empreendedorismo feminino, tá? Só para explicar. Por isso que ela está de administradora no grupo e que já deu as boas-vindas lá no início também para vocês. Então, falar sobre o que a gente veio fazer hoje. Empreendedorismo feminino na rede é essa ação do projeto de extensão do empreendedorismo feminino. Encontro 1, porque a gente está começando a organizar e está tentando organizar esses materiais à medida em que vai desenvolvendo para trazer para vocês. E, Lia, pode passar, por favor. Primeiro slide aqui, oficialmente, eu achei que valia a pena colocar isso aqui, tá? O acordo. Que a gente, a partir daqui, tenha um acordo. Podia ser um combinado, mas, enfim, me veio na cabeça o acordo. Que comprometimento e participação é o que vai levar resultado, tá? Eu não gosto de fazer grandes promessas, não sou desse tipo que diz, vem comigo e que daí a gente vai, porque não necessariamente eu possa garantir alguma coisa, mas a ideia é de que comprometimento e participação de vocês, de todas nós, é o que vai levar a algum tipo de resultado, algum tipo de mudança, algum tipo de melhoria para os negócios de vocês, tá? Lógico que quanto mais sucesso vocês tiverem, mais sucesso tem o projeto, mais sucesso tem o programa, mas a gente pensa num sentido muito mais amplo de impacto que isso gera para vocês, para as famílias de vocês, para a comunidade, então, local, regional, a gente está vinculada a posicionamento estratégico da própria universidade, à medida em que a gente vai oferecendo esse tipo de oportunidade de qualificação, de capacitação, só que isso só vai funcionar se vocês se comprometerem a participarem. Não se assustem com aquilo que a gente vai pedindo de vocês, porque a gente entende que cada uma tem um ritmo, uma capacidade de responder em termos de rotina de trabalho, em termos de parar para pensar. Cada uma tem um tempo e o negócio de vocês tem tempos e formatos diferentes, e nós vamos sempre respeitar isso, mas estejam sempre prontas para perguntar, sugerir, participar, tá? Amanhã a gente vai abrir o grupo, a gente passou quietinha essa semana para também acomodar até que esse momento hoje chegasse, então amanhã a gente disponibiliza, né, aquilo que a gente está gravando aqui para vocês reverem, para as outras também poderem acessar. A gente vai abrir momentos de conversar, de entender quais são as etapas de vocês, principalmente porque tem coisas que vão acomodar em 1 ou 2 dias e depois vocês vão olhar e dizer, mas isso aqui não aplica aqui, ou como que eu faço? E a gente vai construindo isso. O acordo é um convite, tá? Para que vocês se entendam como parte interessada e que vai ajudar a construir tudo isso a partir de comprometimento e participação. Vou mostrar para vocês logo na sequência que eu não faço milagre, como ninguém pode fazer milagre, ninguém pode prometer fazer milagre para vocês, nos negócios de vocês, e isso é uma verdade absoluta dentro da gestão e que precisa ficar claro desde o início. Se não houver interesse de vocês, né, e esse comprometimento, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum, tá? Então, pode passar, Lia, por favor. Agora é bem palestrinha, eu vou ficar falando sozinha aqui e é estranho, né? Mas enfim. E a gente começa. Qual é o ponto de agora? Por onde começar? Tá? Então, a gente tem aqui, eu tenho organizado 3 slides principais para trabalhar com essa questão de organização agora para essa fala inicial. Olhando para as respostas de vocês, que a gente também não comentou lá no grupo, porque eu não tinha muito pensar sobre comentar ponto do negócio de cada uma, não era o caso, e também não era o caso de comentar, essa tua dificuldade, dá para fazer isso ou aquilo, porque não era o momento. Então, já agradecemos no grupo a participação de vocês, e a partir daqueles relatos, a partir desse processo de apresentação, a gente entendeu que precisava começar de um início. Até porque organizar a casa, arrumar a casa, é sempre necessária, a todo momento e a qualquer momento. Então, a gente começa falando sobre organização especificamente, mas serve independente de ter, em alguns casos aqui,
a empresa já constituída no Simples Nacional, faturando, fazendo, acontecendo, com equipe, ou estou engatinhando, tentando me organizar, não tenho nada formalizado, preciso compreender, nem sei o que é isso que vocês falam de processo ou não sei como é que eu aplico, o que é ferramenta que dá para fazer. Então, assim, independente do que seja, a gente precisa trazer algumas coisas até de uma forma mais crítica. E esse primeiro, essa tela que vocês enxergam agora é muito nesse sentido, assim, de pontuar algumas questões para conseguir reconhecer, tá? E aí a gente começa assim. Onde estão e de que forma influenciam os erros que nós cometemos? Então, primeira questão muito clara. Ninguém vai partir de um negócio só acertando. Então, quando a gente fala de organização, a gente precisa reconhecer os erros que a gente comete e qual é o sentido de cometer erro dentro desse processo. Vou tentar organizar o meu trabalho, vou tentar me posicionar de determinada forma e talvez as coisas não funcionem. Então, a primeira questão é, não dá para ter medo de errar. E básico da gestão, né, a gente precisa pensar na condição de que aquilo que eu espero não necessariamente se concretiza. E é por isso que quando a gente fala em planejar alguma coisa, a gente reconhece que eu sempre tenho que verificar se aquilo está funcionando e atualizar a historinha do GPS lá de recalculando rota, né? Clássica, porque o que eu estou pretendendo fazer talvez não seja entendido, talvez não tenha mercado, não tenha cliente, talvez não tenha... Nossa, eu tenho uma ideia maravilhosa que funcionaria ali em São Pedro, mas que em Santa Maria não funciona, ou que funcionaria lá em Porto Alegre, mas que em Santa Maria não funciona. Então, primeiro ponto é abrir mão dessa necessidade de não errar e, quem sabe, dar uma chance para, dentro desse processo de organização, aprender com os erros. A gente vai saber em um outro ponto, em uma área específica de gestão, que seja lá no meu posicionamento de comunicação, lá no marketing, que o próprio erro, a Aline usou esse exemplo no grupo dela agora esses dias em função lá da viralização dos stories da menina da Stone. Se vocês estão lá no grupo da Aline, ouviram o áudio, aquilo é um erro aproveitado para aprender, aproveitado para crescer, aproveitado para nunca mais acontecer, dependendo do tipo do erro que eu faço. Então, os erros, eles vão acontecer no percurso. Eu estou dando um exemplo de uma grandona lá da Stone. Então, vamos pegar um exemplo prático, mais próximo. Passei por situações empreendendo no artesanato, tempo atrás, passei por situações em que eu tinha uma dificuldade, e descobri uma dificuldade de definir prazo em determinado momento, calcular prazo errado e ter que ficar madrugada trabalhando para cumprir prazo. O que eu faço com esse erro? Descubro que eu não preciso mais dormir ou começo a calcular meu prazo melhor ou antecipo, paro de ensaiar muito e boto a tesoura no tecido de uma vez, mas eu preciso fazer alguma coisa com isso que aconteceu, de errar. Duvido que vocês não errem em coisas que vocês são muito boas. A gente erra, a gente se engana. Posso enfeitar o erro e dizer que a gente se engana, para não dizer que a gente erra. Mas se equivocar, se enganar, está dentro do conjunto de erro. O que a gente precisa fazer com isso? Reconhecer, dependendo da situação, arrumar uma justificativa, né? Fazer de conta que não viu, fingir que era proposital, mas, enfim, trabalhar com esse erro de uma forma em que ele seja produtivo para dali para diante. Então, assim, os erros vão acontecer. O segundo ponto que a gente tem aqui é a questão da fórmula mágica, da solução mágica que resolve tudo. A gente sempre tem a gente tem a tentação, passa por isso, de comprar um produto, comprar um serviço, buscar uma solução mágica que vai resolver tudo. Vou usar um exemplo que veio no grupo, tá? Não vou citar nomes, mas aí cada uma vai
Mas alguém comentou sobre eu tenho dificuldade de organizar um determinado conjunto de informações, por exemplo. E pensei em adquirir um sistema ou adquirir uma planilha, alguma coisa para resolver a minha situação. Vai resolver só se aquela planilha, se aquele sistema, se aquela forma de controle, ela encaixar na minha forma de trabalho. Porque não tem solução mágica. Eu preciso minimamente reconhecer a minha realidade, a gente vai ver isso na sequência, para eu conseguir resolver um dos probleminhas que eu possa ter. Mas não tem solução mágica. Tem uma coisa que a gente fala sempre na administração, desde o primeiro semestre. Aliás, são duas coisas, tá? Porque aqui tô bem prof falando. Uma é, resposta para tudo é depende. Como é que eu faço? Como é que eu resolvo? Como é que eu soluciono? Depende. Depende do quê? Depende de quem tá fazendo, depende de quanto dinheiro tu tem, depende de quanto tempo tu tem, depende de qual é o cliente que tu vai atender. Depende de tanta coisa que eu não tenho uma resposta. Então, assim, como é que eu organizo o meu estoque? Depende. O que é o teu estoque? O teu estoque fica aqui, é suficiente esse espaço aqui, eu consigo visualizar ele? Ou o teu estoque é um monte de arquivo dentro de um drive, e aí eu também vou ter que olhar para ele de uma outra... O que é o teu estoque? Depende da realidade. E vai ter gente que ainda vai querer organizar estoque no caderninho, e quem sou eu para dizer que não funciona? Se a pessoa quiser organizar no caderninho e funcionar para ela, essa é uma outra conversa. Poderia ser mais rápido, mas se para ela for difícil, não adianta. Então, não existe fórmula mágica, nem para pequena coisinha, muito menos para o todo. Então, não acreditem em alguém que vai dizer, tenho a solução para os teus problemas. E falo isso como alguém que foi lá durante a pandemia, durante esse tempo empreendendo, fui buscar, acompanhar influenciador que falava sobre, né, profissional da área, que falava sobre rotina, que falava sobre organização, que falava sobre uma série de coisas. E no fim das contas, os produtos eles são muito ou generalistas, e daí eu vou ter que aplicar o meu depende do meu jeito, e provavelmente eu acabe desistindo, porque eu não tenho conhecimento para ajustar aquilo à minha realidade, ou ele vai ser algo muito básico, assim, que vai dizer, faz isso, faz aquilo, e que não cabe na minha realidade. E que aí a gente também tem que ver, né, dentro da organização, assim, o que cabe para mim? Cabe para mim que, por exemplo, a prioridade sempre vão ser os horários dos filhos. E o meu trabalho encaixa no meio. Ou cabe para mim que eu tenho um turno específico e esse turno é noite. Como é que eu organizo? Então, não tem solução mágica. E o que vai ter, né, muito à disposição é gente querendo vender uma solução mágica e que não vai ser, não vai atingir aquilo que tu está esperando. Então, tem solução, eu posso comprar solução, eu posso comprar consultoria, eu posso comprar sistema, eu posso pagar por pessoas que possam me auxiliar, eu posso ter, né, auxílio aqui, como a gente está tendo dentro da rede, mas entendam que não vai ser essa outra pessoa que vai vir e vai fazer a mágica toda, né? Não tem a fada madrinha do teu negócio que vai simplesmente chegar e que vai resolver todas as tuas questões. Então, não funciona assim. Terceiro ponto, do perfeccionismo e o que não te contam. Por quê? A gente tem essa coisa toda, e é um clássico desde sempre, né? A história de, eu não sei se ser perfeccionista é um aspecto positivo ou negativo. Vou para entrevista de emprego e digo que sou perfeccionista para as pessoas acharem, uau, ela é super comprometida e ela leva a sério as coisas. E hoje a gente já entende, falando tanto de saúde mental e outras coisas que já mudaram, a gente já entende assim, essa pessoa tem, né, dificuldade de deixar as coisas fluírem muitas vezes. E aí, eu preciso entender o perfeccionismo como um peso que se carrega. Eu, particularmente, para mim, como perfeccionista de trajetória, eu fui identificar isso quando eu me vi procrastinando muitas coisas, aquelas que relacionavam, e eu já dei esse exemplo em outros momentos, aquelas que faziam com que o meu prazo ficasse apertado para produzir as minhas pecinhas de feltro. Era tanto ensaio, era tanto planejamento, era tanto querer fazer a coisa perfeita que eu demorava a me jogar efetivamente para aquilo que precisava ser feito. E aí, essa é a questão do que não nos contam.
até que ponto, e aí eu vou ser um tanto crítica, tá? Porque é a minha forma de me posicionar dentro da gestão, assim, até que ponto buscar a minha melhor versão ou ser 1% melhor a cada dia é efetivamente positivo para mim, ou é mais um ponto de pressão, é mais uma coisa para me cobrar. E aí pensem vocês, dentro das suas realidades, o quanto, se eu simplesmente conseguir hoje fazer o que eu fiz ontem, já é uma super vitória. E às vezes, por um longo período, só o que eu preciso é seguir no mesmo ritmo, ou seguir dentro daquela condição do que eu já venho entregando. Então, também essa questão de ser melhor o tempo inteiro, e a gente sabe, e aí eu posso voltar para as teorias, e a gente tem outras profissionais que estão aqui que passaram por alguma parte durante a faculdade, durante a graduação, enfim, que viram questões de gestão, e a gente vai saber assim, ó, crescer é uma possibilidade, ciclo de, né, PDCA e várias outras coisas de ferramenta de qualidade lá, eu consigo melhorar, mas o difícil mesmo é me manter num determinado ponto. Então, não adianta eu pensar em ser o melhor possível e ficar ali por 2 minutos e não conseguir manter este melhor possível. E aí eu volto para algumas coisas da própria forma como a Aline coloca do trabalho. O básico bem feito vai ter um público bem importante e vai funcionar muito bem para muita gente. E mais, a gente não faz o básico. A gente não faz o básico para nada. E aí vamos dizer assim, sem querer me comprometer, mas vamos fazer um teste de atendimento no comércio. Vamos fazer um teste de atendimento de, sei lá, pode ser pelo WhatsApp, pode ser ir até a loja, sabe? A Aline não lembra como é que isso funcionava, mas ainda tem aquela história de ir até o centro, que a gente comentava outro dia. Vamos fazer um teste de as pessoas estão realmente buscando o melhor, sabe? A sua melhor versão é esta, é isso que faz. Então, assim, pensem sobre, e isso vincula com o próximo ponto. Quem são as referências? Eu já falei isso para algumas de vocês, algumas já ouviram isso em outros momentos, mas essa questão de quem serve de referência para a tua forma de trabalho. Então, se eu estou buscando sempre ser melhor, cada dia melhor, eu estou me colocando bastante peso e bastante cobrança dia após dia. E aí pensem que amanhã é sexta-feira, as crianças continuam em férias, e o quanto vocês conseguiram ser melhores de segunda até sexta, ou se vocês simplesmente estão dizendo, meu objetivo é cumprir com o que estava planejado, definido, com a entrega da encomenda, com o cliente satisfeito e sobreviver a semana útil ali de trabalho até o final. Então, assim, qual é a referência que realmente funciona? Não estou dizendo que a gente tem que necessariamente baixar o nosso ponto ali de reconhecer possibilidade, né? Não estou dizendo vamos baixar o nível para dizer que a gente está indo bem. Não é isso. Mas é entender o que funciona na tua realidade. Por quê? No momento em que eu coloco perfeição como meta, né? Uma coisa é pensar em excelência, outra coisa é pensar em perfeição. São né, conceitos distintos. Mas colocar perfeição como meta ou sempre melhor como meta, a própria condição de ser sempre melhor vai fazer com que os meus processos sejam modificados. Então, vamos lá, vou voltar para o meu exemplo de artesanato. Para eu ser melhor a cada dia, eu vou ter que gastar mais tempo na minha costura, gastar mais tempo no meu corte, ou investir mais numa máquina para fazer o corte, ou eu vou ter que... E isso vai resultar em custos maiores, em tempo maior, que representa custo maior, em material diferente, que representa custo maior, e algumas coisas vão deixando de fazer sentido até para atender aquele tipo de cliente que eu tenho. Se eu tiver um público para esse produto novo, mais exclusivo, mais voltar, tudo bem, mas eu estou me posicionando de outra forma. Então, tudo isso tem consequência. Tem essas duas questões. A consequência para o teu trabalho em si e a consequência para a tua saúde mental e para a forma como tu está te posicionando e entendendo esse empreendedorismo. Acho que, de uma forma bem geral, entre as mulheres da rede, nós temos empreendedoras que estão carregando muitas outras responsabilidades junto com o empreendedorismo.
Então, a gente está criando filho, a gente está cuidando de casa, a gente está cuidando da família de origem, muitas vezes, tem a relação lá com o pai, mãe, os irmãos, tem responsabilidades envolvidas. Então, temos que também pensar sobre o quanto isso pode ser mais leve se a organização me auxiliar nesse sentido. E, às vezes, a minha cobrança é muito maior do que a cobrança do meu cliente, do meu público, daquilo que eu quero atender, né? Então, esse é o ponto maior aqui, a gente olhar para o que é factível, para o que é de verdade possível, para o que pode ser feito dentro da minha realidade. E aí a gente passa para o próximo, Lia. E agora eu vou tentar correr para não passar muito. E aí eu vou por onde começar. Tá, falamos de coisas muito amplas, mas eu preciso voltar para aquilo que já estava na tarefinha de vocês lá no card no grupo. A gente pediu que vocês fossem observar, analisar e anotar como que organizam o trabalho, de uma forma bem geral, dizer lá. E a gente vai usar isso a partir de amanhã lá no grupo, né? Pedir que não fizessem nenhum movimento com isso, mas que vocês observassem esse processo durante a semana. Por que isso? Porque eu volto para aquela história de eu posso até ter uma solução muito boa, mas que funciona para mim, não funciona para ti. Uma solução muito boa, mas que não funciona no teu ritmo, no teu conhecimento, na tua condição de fazer, na tua realidade. E aí, por isso que quando eu falo sobre essas soluções prontas, e principalmente quando eu fui atrás de olhar para algumas questões de rotina, que era um problema na pandemia, com as 2 crianças, com toda a questão que a gente tinha, e eu ia lá ver, nada do que eu encontrava dizia ou dava margem para eu incluir a minha realidade, dos filhos que eu tenho, da casa que eu tenho, do marido que eu tenho, da forma de trabalho que eu tenho. Então, a primeira coisa, e é uma coisa que vai funcionar para vários outros momentos, quando a gente for falar sobre várias outras questões, principalmente quando a Aline for trabalhar com algumas questões de marketing, especificamente. Só tu sabe da tua realidade, ninguém melhor do que tu sabe da tua realidade. Então, quem precisa identificar onde está o teu problema é tu dentro desse processo. E não necessariamente aquilo que te incomoda é o que prejudica o teu trabalho. Então, conhecer a tua realidade, a tarefa de observar, anotar e analisar, ela pode seguir nos próximos dias, depois nós vamos fazer essa proposta para vocês, porque eu preciso identificar onde que eu gasto, o que que eu faço, se para mim funciona pensar em cronometrar alguma coisa, se para mim não funciona. Existem vários métodos, metodologias específicas, tem gente lá, tem o Pomodoro, e tem o não sei o quê, e bota alarmezinho para fazer isso, para fazer aquilo. Para alguns funciona lindamente, para outros, meu Deus, de jeito nenhum, vou ficar tocar, vou jogar pela janela, porque não vai funcionar. Então, conhece a tua realidade e analisa como que tu organiza o teu trabalho hoje. Como que é a tua organização? Eu não me organizo. Não organizar é uma forma de organizar. As coisas me atropelam, os prazos me atropelam. Esta é a tua forma de lidar com essas coisas hoje. E aí isso vai dizer muito sobre o teu trabalho e sobre a tua personalidade, enfim. Também vai ter que mostrar onde é que eu posso mudar. E aí eu vou para o próximo ponto, que é, descobre o que mais te incomoda. Me incomoda, às vezes tem essa coisa aí de, me incomoda o meu espaço bagunçado, porque no fim do dia tá tudo de perna para cima, isso me incomoda. Bom, então vamos ter que pensar em uma situação que eu não faça essa bagunça, que no fim do dia eu não esteja sobrecarregada, exausta, com toda aquela bagunça para amanhã começar o dia desse jeito. Então, vamos tentar ver. Só que o que mais te incomoda é algo que efetivamente prejudica o teu trabalho? Ou é algo que incomoda porque é uma coisa que tu não gosta de fazer, mas que não prejudica a entrega que tu tem no trabalho? Para mim, é determinante que eu identifique essas duas coisas. Me incomoda que o prazo chega e eu tô ali estourada no prazo. Tá, então eu preciso, isso vai atrapalhar meu trabalho, porque vai ter um momento em que eu não vou conseguir cumprir o prazo. Então, isso vai precisar ser revisto sobre como que eu organizo etapas anteriores. Me incomoda
da minha organização de trabalho me incomoda que eu fico, e esse é um relato bastante comum, assim, eu não consigo ver mensagem no WhatsApp que eu preciso parar tudo e responder. Só que toda vez que eu paro tudo de responder, para responder, eu paro o meu trabalho que é manual, ou paro o meu trabalho que é lá mental e que eu precisava de foco, e aí até voltar tudo de novo, tá. Então, como é que eu vou organizar tudo isso? Não vou ser eu que vou dizer como vocês organizam, né? O nosso intuito é ajudar vocês a identificar as questões e, a partir delas, conseguir atuar de alguma maneira. Então, essa é uma distinção importante. O que te incomoda? Te incomoda porque é uma coisa que tu não gosta de fazer, porque por mais que a gente ame o empreendedorismo e ame o negócio que a gente tem, eu tenho certeza que tem um monte de coisa ali dentro que vocês não gostam de fazer. Então, vamos lá imaginar que a que está fazendo algo de alimentação não deve necessariamente amar todas as etapas, inclusive lavar e secar a louça. Que quem tá, né, ou talvez não gosta lá de uma etapa de embalar, mas enfim, faz bem, porque aquilo faz parte, mas não é a parte ideal. Também pensar o que eu posso fazer a partir disso, numa outra etapa, o que eu posso delegar, se for o caso, o que eu posso evitar, se for o caso, mas pensar alternativas para aquilo que realmente te prejudica no trabalho. Se prejudica para a qualidade do meu produto, se prejudica para a qualidade do meu atendimento, se prejudica para o prazo, que também é qualidade nesses termos, é algo que eu preciso olhar com mais calma. Então, eu vou precisar fazer essa distinção. E a minha sugestão é, a partir deste, observar a tua realidade, analisar como tu faz hoje, descobrir o que te incomoda e o que realmente prejudica, escolher um ponto destes para melhorar. Tá. Mas aí o meu ponto é a minha gestão financeira, mas eu morro de medo de mexer com o financeiro. Bom, então vamos tentar organizar, tem como fazer isso em etapas, né? Eu tenho como organizar isso em etapas sem ter dizer pura e simplesmente assim, tá aqui uma planilha com 300 abas e fórmulas e tu precisa usar ela a partir de hoje. Não vamos por esse lado, vamos devagarinho. Porque se o meu problema era a mesa bagunçada, e hoje eu já consegui pelo menos deixar o tipo de material para cada lado aqui, amanhã eu já começo melhor. E assim a gente consegue estabelecendo formas de trabalhar, né? O que me incomoda é que eu acabo, por exemplo, cedendo eu sinto muita compaixão pelo meu cliente, e aí eu aceito as coisas com prazo apertado, ou eu aceito as coisas com preço menor, então são coisas que eu também preciso rever e me posicionar, porque eu já sei que isso me prejudica. No fim das contas, me quebro para fazer e não ganho o suficiente, ou pior, viro madrugadas, como eu andava fazendo isso lá no artesanato, e depois passava 2, 3 dias entregue, e ainda atacada da rinite, porque o emocional pegava, porque estava lá exausta de algo que eu não tinha me organizado para fazer. Então, onde eu começo? Eu preciso escolher um ponto. Não, mas agora eu vou organizar tudo, com calma, devagar. Por isso que a gente está indo com calma vamos arrumar a casa. Ninguém consegue arrumar a casa, literalmente, tá? A casa, botando as cadeiras da cozinha para cima da mesa, tirando o lixo do banheiro e tirando o lençol da cama, assim, né? Sem uma forma coerente de resolver. Então, vai pegar peça por peça, vai pegar área por área e vai começar a trabalhar para ir organizando, até para dar essa sensação de essa semana eu consegui minha mesa, pelo menos, com as coisas escondidas dentro da gaveta. Que aí já me dá a ideia de que eu chego ali e tá mais ou menos organizado. Então, ir aos poucos é um caminho para a gente conseguir chegar. Lia, passa para mim, por favor. E aí, algumas dicas, de certa forma, assim. Que organizar também é estabelecer uma rotina que funcione para ti. Eu tenho filho que vai cedo para o colégio, daí eu tenho que acordar cedo, dar café, a gente está ali olhando para as aulas começando, tem que dar café, levar para o colégio, eu volto. Aí, quando eu volto, que eu vou tomar meu café e daí eu vou começar. Ok, vamos organizar essa rotina. Essas coisas todas são importantes para que eu tenha uma forma de trabalhar o resto do dia. Ou, não, quando eu volto, aproveito esse silêncio e aí eu vou me colocar a trabalhar ou pensar o planejamento da semana, ou estabelecer uma rotina que funcione para ti é romper com qualquer outro padrão ou qualquer outra listinha já pré-organizada para fazer as coisas.
precisa funcionar para ti. Aquela história, eu sento para... levei o filho no colégio, voltei, aí ao invés de perder 10 minutos tomando um cafezinho que me deixaria feliz, eu perco esse tempo olhando um monte de mensagem no WhatsApp que eu não consigo resolver nada porque ainda está cedo e a loja não está aberta para resolver, enfim. Então, estruturar uma rotina que funcione para ti. O outro ponto é definir uma forma de reunir as informações dos clientes, dos materiais, dos pedidos, dos gastos. Então, assim, aquilo que eu falava antes, eu não vou aplicar uma planilha extremamente complexa para começar. Eu não vou ter um sistema para alimentar a informação de cliente, assim, de saída. Mas eu posso usar formas mais simples. Pega o caderninho, vai anotando, vamos trazendo complexidade à medida em que isso virar um hábito de eu ter essa informação. Como cliente, a gente adora. Eu, particularmente, tenho muito essa análise de como cliente. Eu adoro quando a pessoa sabe do meu gosto, aquilo que eu já encomendei, aquilo que eu já... E eu tenho pavor de quando eu tenho que, por exemplo, se é alguém que faz entrega, que faz e ainda me entrega, eu tenho que passar meu endereço de novo. Porque o mínimo que eu acho que a pessoa deveria fazer era botar um pesquisar no WhatsApp ali e puxar meu endereço de novo, sabe? E não me pedir de novo. A pessoa já esteve na minha casa e me pergunta de novo qual é o meu endereço. Tá, não é nada, a pessoa não tem obrigação. Não, ninguém tem obrigação de nada. Só que isso me dá um senso de organização. Tá bom, posso passar aí, tá? Tu vai estar em casa mesmo? É assim, é desse jeito. No meu WhatsApp ninguém usa mensagem temporária, Sheila. Vi teu comentário das mensagens temporárias, assim, eu não tenho essa experiência com mensagem temporária, então imagino que dê, né, que complique. Só que aí eu preciso ter um outro sistema. Isso abre a necessidade de eu ter uma outra forma. Então, vou precisar ter lá, assim, a Márcia, que mora em tal lugar, tem 2 filhos e gosta de suspiro com doce de leite. Pronto. Aí a Núria já sabe que a próxima vez que eu for pedir, ela vai dizer, vai querer aquele docinho de leite. Cara, é muito fácil de fazer isso. E é muito... E aí, de repente, eu tava mandando a mensagem porque eu queria o suspiro de chocolate, mas ela me disse que tinha ali uns fresquinhos do que eu gosto, e eu vou dizer, tá, manda também, porque... E assim, a gente vende mais do que ia vender, né? E as coisas vão funcionando. Volto para a questão, tá tudo interligado, tá? Volta e meia eu tô falando da Aline e daquilo que a gente vai discutir mais lá para frente, mas quando a Aline fala que vende relacionamento, é isso. Esse exemplo que eu acabei de dar é relacionamento. Alguém que me fornece produto e serviço, mas que deixa bem claro que me conhece, ele já me ganhou, né? Eu já começo não, mas eu vou ali porque eu já sei como é que vai ser, sabe? Quando pergunta, e as crianças? Pronto, já me ganhou. Me perguntou das crianças, não precisa nem saber o nome nem nada, pode ser assim, jogar verde, mas já me ganhou porque tá fazendo, né? Tá me fazendo sentir que eu sou importante, certo? Porque eu sou uma pessoa. Então, estabeleceu a forma de reunir essas informações. Aos pouquinhos a gente vai trabalhando com isso no futuro também, tá? Decidir com base em informação concreta. Por que eu botei isso aqui? Porque a gente precisa ter esse registro. Tá, vamos lá. Produto artesanal, de novo. Eu não tenho um padrão de demora para aquilo que eu faço. Mas eu tenho que ter a informação de a última vez que eu fiz um pedido desse, eu levei 10 dias para fazer. Precisa estar anotado em algum lugar que o último desse eu levei 10 dias. Ou que o último desses eu levei 3 dias, ou que eu já tenho o modelo e que com isso eu elimino 4 dias do processo, ou que o prazo que eu posso dar é... Então, com base em informação concreta, ou a última vez eu cobrei isso e foi mal cobrado porque eu gastei muito mais tempo do que eu imaginava, mantive o preço, mas tenho que aprender com isso e modificar o meu preço. Então, estas informações concretas que eu quero dizer sobre decidir, e não decidir sobre... a compaixão e a empatia do tipo, mas ele quer muito, mas ele precisa, mas é urgente, mas é um desconto, mas é porque senão não vai dar. Tem coisas que a gente também vai precisar, é gestão, né? E eu vou precisar entender. Tem escolhas e escolhas, mas eu arco com elas de qualquer forma. Tem uma visão mais prática do negócio, é mais nesse sentido, assim, de tanto evitar aquela lógica do perfeccionismo, mas de fazer o negócio andar mesmo, de tocar as coisas da forma como elas podem ser tocadas. Com o que eu tenho, do jeito que eu consigo fazer, que seja o melhor, que seja com qualidade, tudo isso. Ninguém está abrindo mão disso, mas de uma forma muito prática. E a gente entender que vai encontrar mercado, vai encontrar cliente
para essa forma prática que eu trabalho também. E eu vou ter muito menos custo se eu conseguir ser mais prática. E aí, o último ponto que a gente tem aqui, que vai servir de gancho para outras discussões, que a gente também perguntou sobre isso lá na apresentação, é a questão de formalizar. Formalizar e manter o negócio em dia com os compromissos formais. Por quê? Porque a gente tem uma série de direitos que vão estar vinculados a essa formalização. Eu entendo que nem todos os profissionais conseguem ser MEI, a gente tem uma ampla possibilidade para isso, que a gente tem outras profissionais que estão colocadas aqui no grupo e que já estão lá no Simples Nacional, já são, né, já tem uma forma societária específica diferente, mas que é muito importante que a gente tenha a questão da formalização. Acredito que depois na discussão podem vir exemplos do quanto isso é importante, tanto como quem está oferecendo produto e serviço, como quem está consumindo produto e serviço. Garantias previdenciárias serão sempre a minha bandeira, porque embora o INSS não seja tudo aquilo que a gente gostaria que fosse, ainda é quem nos socorre, seja para uma licença maternidade, para um afastamento de saúde, para outras questões. Então, isso também é forma de organização. Até porque, se eu tiver um MEI e tiver um DAS para pagar do MEI, né, uma guiazinha de todo mês, isso também vai me fazer dizer, eu preciso trabalhar, isto é um negócio, isso é uma empresa, isso é um trabalho, isso não é um quebra-galho, isso não é para o horário que dá, isso não é de qualquer jeito, agora não vai dar, eu vou ficar uns dias de folga. Então, assim, estabelecer isso como um negócio, como um trabalho, efetivamente, dá esse peso também e acaba nos organizando nesse sentido. Próximo, Lia. Fechamos com o argumento de que organização é o início de tudo. Eu preciso olhar o que eu tenho e onde é que eu consigo me, né, organizar para melhorar. E aí, 2 exemplos que eu acho que são importantes para a gente entender assim. Por que a gente não começa, e aí falar de uma forma bem clara, por que a gente não começa essa atividade, esse encontro, ensinando vocês a vender? Por que a gente não começa esse encontro, né, esse primeiro encontro, ensinando vocês a se conectar com outras pessoas? A gente tem falado tanto em fazer networking entre empreendedoras, fazer parcerias, não sei o quê. Por que a gente não começa ensinando vocês a precificar produto e serviço de vocês? Porque não adianta eu ter um produto maravilhoso e não entregar no prazo. O que me entregar no prazo? Mas aí, quando eu não entrego no prazo, eu dou um mimo para o meu cliente. Certo. Voltou o tempo? Corrigiu a tua promessa de tempo? Não. Né? Aí eu dou um desconto para ele. Eu continuo com a percepção e, dependendo de quem estiver comprando, ainda vai entender. Poxa vida, ainda está tirando do que ela ganhou parte para me compensar daquilo que não foi cumprido. Acordos devem ser cumpridos, prazos precisam ser cumpridos, qualidade precisa ser entregue. Então, essas questões que também vão dar propriedade para o negócio que a gente está, né, gerenciando para aquilo que a gente está fazendo. Então, não adianta eu ter o melhor produto e não entregar no prazo. Não adianta vender se eu não souber quanto cobrar e para onde vai o dinheiro. Porque essa é uma das grandes coisas, assim, eu preciso de estratégia de venda, tá? Só que tu tá cobrando errado. Tu tá cobrando pela metade do valor que tu deveria cobrar. O que adianta tu vender um monte? Tu vai trabalhar feito uma condenada e vai ter a sensação de que aquilo não está rendendo tanto quanto deveria, né? Vou trabalhar o dobro e vou continuar ganhando pouco. Então, eu preciso pensar em organizar. Aí a gente vai passar por processos, a gente vai passar por enxergar a realidade de custo, né, de recebimentos possíveis, para conseguir dizer, agora sim, vamos precificar, porque para precificar eu vou precisar ter um monte de informação, e agora sim nós vamos ensinar técnicas e procedimentos possíveis para venda, para vocês venderem isso no preço correto, justo, e que dê o retorno para vocês, porque senão, vender de qualquer jeito, qualquer um ensina vocês a vender de qualquer jeito. Baixem o preço de vocês vão ver que vocês vão vender um monte. Só que a conta não vai fechar, porque eu não vou ter resultado daquela venda, né? Não é só faturamento, não é só volume de venda. Então, esse era o argumento para dizer que começamos do início porque precisamos. E, para fechar, próximo. Vamos às dúvidas de vocês. Óbvio que eu me estendi, mas até que eu não me estendi tanto assim. Eu vou encerrar a gravação.
a gente Lia pode suspender os slides aí. Vou encerrar a gravação. E aí a gente vai passar para a abertura de microfones para que vocês fiquem à vontade para conversarmos sobre. E aí, né? O que vocês quiserem falar sobre. Eu quero começar.